A técnica de desenho que será mencionada hoje estará agregando grande valor ao seu desenho de figuras femininas. Compreenda, a estrutura do desenho de personagens masculinos e femininos difere em muitos aspectos. Nas figuras femininas podemos identificar mais curvas, mais sinuosidade, tanto na centralidade da figura como na silhueta da mesma. Daí o uso da técnica do S. A técnica do S, foco da nossa exposição de hoje, certo? Consiste em identificar uma S na figura feminina, utilizar o desenho da letra S para alinhar o círculo que abrange a estrutura craniana, tá certo? Essa elipse que abrange o desenho do tórax e o desenho do quadril. Nós estaremos através da letra S, ou curva, desenho, direção similar, estaremos alinhando esses três elementos, tá bom? O desenho do S, ele pode ser identificado tanto em torsos, tá certo? Como em bustos, certo? Bustos como esse, no qual nós podemos identificar aqui facilmente, nessa figura visualizada em perfil, um círculo, tá certo? A partir da curvatura desse arco aqui, que abrangeria a nuca da personagem, nós podemos visualizar uma curva, tá bom? Com esse caimento, formando aqui junto com o círculo, essa estrutura, e uma outra curva aqui. Consegue identificar o S? Conseguem visualizar essa curvatura aqui, em forma de S? Pois muito bem, eu utilizei um S no início desse desenho para estruturar, tá bom? Isso é facilmente visto, visualizado em qualquer busto. Em qualquer busto que você delineie, que você esboce, você utilizando o S, você vai estar garantindo a projeção do tórax para frente, uma projeção da cintura para trás, e assim estará agregando valor, tridimensionalidade a personagem, movimento e naturalidade, tá bom? O mesmo pode ser feito, gente, também, com torsos, desenhos de tronco inteiros aqui, Mesmo processo, aqui nós podemos identificar um círculo. A partir desse círculo parte uma curva, tá bom? Que se expande até o centro aqui do tórax e se contrai em direção ao quadril. Novamente, nós temos um S, porém aqui no caso um S mais espichado. Essa letra S, tá certo? Ela pode estar mais recolhida, tá bom? Ela pode estar mais esticada, como no caso aqui, tá certo? Mas ela estará sendo facilmente identificada em qualquer figura feminina em movimento, tá bom? Então, se nós estivermos aqui a figura feminina em movimento, nós facilmente vamos estar identificando aqui o S. O professor não serve também para figuras masculinas? Serve, porém a adequação da silhueta, da estrutura da figura feminina ao S em decorrência das suas particularidades, da sua sinuosidade, um tanto maior, tá bom? As figuras masculinas, elas tendem a ser um pouco mais retas, tá bom? Não existe, geralmente não existe a mesma curvatura, Não existe a mesma adequação dessa estrutura, desse eixo à silhueta, tá bom? Não existe a mesma correlação, tá bom? Mas, via de regra, estará agregando movimento à figura. Compreendido isso, vamos realizar nossa atividade de hoje. Eu sugiro que você me acompanhe, que você se valha aí de lápis, papel e borracha para realizar a construção de uma figura feminina junto comigo, tá bom? Vamos a isso? Vamos estar desenhando aqui, primeiro um círculo, tá bom? Desenhe um círculo. Abaixo do círculo, você pode estar desenhando aqui um triângulo para simplificar, tá bom? Esse triângulo, nessa lateral aqui do círculo, ele vai abranger a face, tá certo? Nariz, boca, certo? Queixo, tá bom? Aqui nós vamos ter a orelha. Mas muito bem, como eu expliquei nesse busto aqui, tudo bem? A partir desse arco aqui, nós vamos estar puxando uma curvinha, certo? Uma linha curva, certo? E vamos descer até lá embaixo, seguindo a orientação, a direção
de um S comum, de uma letra S comum, certo? Atente para o quão esticada ou não ela está em relação a outras letras S que você também, desenho que você escreve no caso. Lembrando que a escrita é um desenho, gente, certo? É uma das primeiras formas de desenho que aprendemos, tá bom? Muito bem. Bom, a partir daqui eu já posso acrescentar um cilindro para pescoço, como eu já ensinei a vocês, né, em aulas sobre manequins, tá certo? E aqui, ó, percebam que essa estrutura que cedia os seios, o peitoral, as costelas, enfim, o tórax, ela pode ser representada aqui, ó, com elipse, mas não qualquer elipse, uma elipse que está seguindo a orientação aqui dessa parte baixa, dessa barriguinha aqui do S, tá bom? Aqui ao lado, ó, uma outra elipse para o deltoide, tá bom? E uma diagonal aqui para o trapézio. O trapézio e o deltoide formam a linha dos ombros, certo? O cilindro aqui abaixo vai bastar para representar tríceps e bíceps, a porção medial aqui do braço. Tudo bem? Aqui a gente pode desenhar uma curvinha simples para a clavícula. Aqui uma diagonal para representar a extensão superior do grande peitoral, do músculo peitoral. E aqui abaixo, nessa região mais baixa, onde fica o mamilo, nós podemos desenhar uma bolsa para representar o seio. Você pode representar aqui, ó, certo? Um arco simples, você pode estar representando o seio. Você pode pensar nisso também, ó, como uma elipse, né? Uma estrutura ovoide, que você vai estar aí modelando até o momento de obter um seio algo mais crível, né? Porque o seio não é um simples círculo, né, gente? Ele tem um caimento diferente, né? Ele assume formas bem diferentes, inclusive, né? Assume formas das mais variadas. Agora existe uma porção aqui mais baixa que vai estar puxando o tecido, né, a pele, nessa região aqui mais alta. É importante lembrar disso, tá bom? O mamilo ficaria, como ela está em perfil, por aqui, né? Como essa personagem feminina está em perfil, o mamilo ficaria por aqui. Tudo bem? Aí aqui nós já temos, ó, o abdômen. Abaixo já temos o abdômen. E aqui, pessoal, ó, seguindo a orientação dessa elipse, né? Nós temos uma curva que representa o grande dorsal, certo? Esse músculo aqui da lateral das costas, certo? O grande dorsal do dorso, enfim. E aqui uma linha diagonal que vai estar representando o quê? O oblíquo. Vocês conseguem enxergar? Eu vou agora, ó, finalizar algumas dessas linhas para que vocês tenham uma noção mais nítida da forma que obtivemos. A propósito, você conhece o canal? Aqui nós falamos sobre desenho, por vezes falamos também sobre quadrinhos. Se inscreva para ficar a par do lançamento de outros vídeos como esse. Se deseja aprender a desenhar, caso sim, ó, seu lugar é por aqui. Aqui você vai estar tendo acesso a muitas dicas, muitas informações, muitas técnicas, muitos exercícios, muitas atividades que vão estar potencializando aí o seu trabalho como desenhista. Vão estar potencializando o seu aprendizado. Se você é um desenhista iniciante, especialmente se você é um desenhista iniciante, você será muito bem-vindo aqui. Tá certo? Eu digo isso porque desenhistas mais experientes nem sempre gostam de rever o básico. Aqui nós tratamos muito do que é elementar, do que é básico, do que é estrutural, do que diz respeito ao universo do esboço. Aqui nós esboçamos, nós trabalhamos muito com esboço, muito com manequins, muito com silhuetas, muito com anatomia.